Boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, quinta-feira, dia 4 de fevereiro, turma do horário EF Tarde. Hoje é a nossa primeira aula prática, então a gente vai discutir aí sobre a nossa ferramenta de trabalho. Vou apresentar a vocês o SolidWorks, ok? Então, para a gente dar início aí à nossa aula, a versão do SolidWorks que nós iremos utilizar vai ser a versão 2020, tá? Ela não é a última lançada, já existe a versão 2021, só que não foi disponibilizado a versão estudantil, modelo 21 ainda, então a 2020 é a mais atual que nós temos aí para poder trabalhar. O que muda das anteriores para essa? Logicamente, sempre o software está ali em melhoria contínua, né, uma evolução. Nesse momento, o software está na versão 2020, já com alguns upgrades, algumas caracterizações pertinentes ao que a gente utiliza e trabalha. Então, a ideia da nossa aula de hoje é apresentar a ferramenta, mostrar algumas funcionalidades. Hoje é uma forma superficial, então não se assustem se eu passar muita informação, mostrar muito detalhe de como funciona o software, que a gente vai ter uma evolução passo a passo aí depois para ir aprendendo sobre o sistema, ok? Nosso objetivo hoje é mostrar a ferramenta e dois outros parâmetros, mostrar também como que vai ser a instalação dele por parte de vocês. Então vamos lá. Primeiramente, quando você clica no ícone para abrir o SolidWorks, ele tem uma caracterização muito interessante, aonde vai aparecer essa janela. Essa janela ele vai começar a fazer não uma varredura, mas ele vai fazer uma análise dentro do seu computador, a fim de verificar se existe recurso disponível para ele funcionar de forma satisfatória. Então, assim, ele vai ver lá se tem espaço em memória, espaço em HD, se tem algumas funcionalidades, ok. Caso não tenha, ele manda um aviso pedindo para você suprimir alguns recursos, né, para poder ter uma forma satisfatória de utilização. O SolidWorks ele é uma plataforma que ele sempre pensa ali na utilização, né, no bem-estar do usuário. Então não adianta ele pensar num software que fique pesado, carregado no seu computador, dificultando você trabalhar, mas ele pensa ali já numa coisa onde você consegue ter um melhor aproveitamento do sistema. Então sempre quando você vai abrir seu SolidWorks, ele vai mostrar essa telinha aí por alguns segundos, ele faz ali uma varredura, uma análise e abre o software. Quando ele abre o software, ele caracteriza alguns sistemas, uma tela onde você vai começar a direcionar o seu objetivo, tá? O SolidWorks em si, ele tem uma caracterização, uma tela bem simples, bem clean. Vocês conseguem fazer toda a configuração dela. Tá aparecendo para vocês aí a tela inicial do SolidWorks. Vocês conseguem fazer a caracterização dele para ser todo em português ou na língua que você desejar, inglês, italiano, russo, alemão. Você consegue configurar facilmente. E dentro dele existem todas as facilidades para utilização do mesmo, ok? Dentro do nosso material didático, tudo que está sendo discutido hoje e apresentado, esse material já está disponível lá no AVA para vocês. Então, se vocês entrarem aqui na turma do horário de quinta-feira, né, nosso horário agora, já tem lá a janelinha da aula de hoje, né, a apresentação do SolidWorks 2020. Pessoal, eu coloco um blocozinho desse por aula, então toda aula vai ter o seu bloquinho com todo o material dentro. E aí você consegue acessar aula a aula aí o material. Você entrando nele, tem o primeiro documento aqui que vai mostrar esse PowerPoint que eu estou apresentando para vocês, né, as lâminas aí que estão sendo apresentadas, ok? Posteriormente, vem esse documento aqui em PDF, que é a introdução ao SolidWorks. Nada mais é do que o manual do software, tá? Eu vou abrir ele aqui de uma outra forma, na própria apresentação tem um link dele aqui. Esse manual... Pronto. Opa, não, aqui está o roteiro de instalação, só um instante. Esse manual, ele traz para a gente todas as funcionalidades do software no quesito do quê? O que cada parte, que cada janela, ação, ela faz. Então, vocês vão ver lá aqui, todo em português, tá? Então, você vai ver desde a parte de fundamentação do SolidWorks, as partes componentes, a parte de peças, montagens, tal. Isso aqui é um bom roteiro de orientação, caso você tenha dúvida de alguma ação ou alguma atividade no qual você esteja fazendo. Ok? Só permitindo a entrada de outros amigos aqui.
E aí, quando você trabalha com esse manual, então, muito simples, por exemplo, ele é extremamente didático, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui uma peça, né, um desenho, como que eu faço, por exemplo, para criar uma casca de uma peça ou criar um recurso, né, de uma extrusão. Então, você clica lá no sumário, ele já abre para você lá todas uma parte de explicação de como você fazer passo a passo disso. Aqui não é um tutorial, é apenas o manual do software. Então, ele já está disponível para vocês lá no Ava também, tá? E aí, como que a gente vai fazer para ter esse software em casa? São duas ações que nós vamos desenvolver. Primeira ação, eu vou mostrar aqui agora para vocês como vocês vão fazer a instalação dele, mas para vocês contemplarem a instalação, falta chegar no torpedo de vocês o número serial que cada aluno vai receber lá ao longo ainda essa semana. Eu acredito que ainda até o fim de semana ele deve chegar para vocês. Já foi feita a solicitação para vocês receberem. Só liberando os colegas aqui. Pronto. Então, primeiramente, lá dentro do Ava também tem aqui, ó, roteiro de instalação do SolidWorks 2020. Esse roteiro, ele trata ali passo a passo do que você vai fazer para a instalação do software. Então, tá aqui o documento. Só diminuir aqui um pouquinho o zoom dele. Tem aqui uma explicação do professor aí, primeira tela. Aí a segunda tela você já começa. Pessoal, peço para que vocês leiam com atenção para fazer todas as etapas necessárias aí para a instalação. Então, ele vai pedir para você estar lá liberado a instalação dentro do Windows, além do seu sistema operacional, desativar algum firewall ou algum outro sistema que impeça a instalação do mesmo, né? E assim por diante. Então, tem aqui um site da SKA, que é a representante brasileira da SolidWorks. Quando você entra lá no site, tem o link. Oi. O André, ele vai te dizer se você precisa desinstalar alguma coisa nesse sentido, Não, assim, ou você desinstala logo, ou não. desabilita logo, por exemplo, desabilita logo o antivírus para poder instalar, ou na hora que você estiver abrindo, ele vai te dando passo a passo? O antivírus é interessante você desabilitar antes, sim, sem problemas. Nem um antivírus, tipo assim, só um firewall, um aplicativo. Muitos deles vão pedir autorização, né? Aí você autoriza, sem problemas. Quando a gente fala de fechar algum recurso da máquina, é na questão de que sentido? É quando você, por exemplo, eu estou aqui com vários programas abertos, várias telas, e aí eu quero executar o SolidWorks. Aí ele vai falar assim para você, ó, você já está com muita utilização de memória, né, do seu computador, sim, com outros recursos, estou com 50 abas abertas aqui no Chrome, estou com WhatsApp Web, estou vendo vídeo no YouTube, então fica pesado, né, ali, em questão de memória. Sim. Aí ele vai te avisar que seria ideal você suprimir algum deles. É a forma delicada de ele falar, você feche essas janelas para você ter um melhor desempenho no software, entendeu? Mas é só na hora que você abrir ele, não é na instalação, não. A instalação é processo de máquina, demora um pouquinho, dá um pouquinho de trabalho, assim, mas ele instala. Tranquilo? Tranquilo. Então, quando vocês entrarem lá no site da SKA, eu deixei até aqui no roteiro, vocês vão pegar a última versão de 2020. Tem desde 2014 aqui, tá? Mas o interessante para a gente é aqui, ó. Setup 2020 SP5, que é a última versão. Tem no roteiro bem explicadinho isso aqui. Então, você vê aqui, ó, baixe, né, ó, a seção lá, tem toda a descrição aqui. Tá aqui até o arquivo. Quando você baixar o SP5, que é a última atualização dele, você vai executar, tem o passo a passo aí, e aí vai chegar uma etapa que é justamente a inserção do serial. Por isso que eu peço para vocês podem baixar já, deixar aí o setup, né, o executávelzinho no computador, mas só executem quando chegar o número de vocês. Cada um vai receber o seu. Por quê? Se você for instalar agora e não tiver esse número, ele não dá consequência. Então, ele vai parar aqui e vai ficar aguardando esse número. Professor, quando eu instalo aqui o software estudantil, que a nossa versão ela é estudantil, eu estou recebendo ali um software, muitos chamam de light, né? É um demo. Não, ao contrário. Vocês estarão recebendo um software completo. A versão estudantil, ele é a melhor versão do SolidWorks, apresentada para que a pessoa faça a familiarização com o mesmo, e logicamente eles querem que depois você compre a versão mais top, que é o que a gente usa. Então, o que diferencia a versão estudantil de um profissional?
Se você olhar na tela, vai abrir a tela aqui para vocês. Aqui no cantinho, talvez fique ruim para vocês verem aí, talvez o nome de vocês esteja em cima. Vai ter um recadozinho aqui no canto falando que ele é uma versão estudantil para fins acadêmicos. Quando você fizer um desenho, salvar ele e enviar para outra pessoa com SolidWorks lá, que vai abrir, não seja estudantil, ele vai dar um aviso falando que foi desenvolvido numa versão estudantil, pertencente à Universidade de Fortaleza, que é para fins acadêmicos. E quando você faz a documentação técnica, que você salva lá o PDF, ou faz uma impressão do desenho técnico, ele sai uma marquinha d'água também no rodapé falando que é uma versão estudantil de porte, não, da Universidade de Fortaleza, né? Então ele sai lá nosso link da onde vem a origem. Mas fora isso, é o software completo, vocês têm acesso a todas as funcionalidades do mesmo, ok? Então, quando vocês forem instalar lá, chegou o serial, vocês forem instalar, passo a passo aí, só seguir o tutorialzinho aqui, o roteiro de instalação, aparecem todas as janelas, conforme lá, mostra onde você clicar, só ler aqui que você faz a sequência aí correta. Legal? Show de bola. Mas... deve ser uma nota, um programa desse, hein, professor André? Hoje ele está na faixa, Ivan, uma licença na faixa de $8.000. Puxa. Uma versão de um programa para uma pessoa, entendeu? Logicamente tem grupos, né? Você pode comprar em pacote para a empresa e assim por diante. Sim. Mas hoje, se você for comprar, está na faixa de $8.000 uma licença para você ter em casa e poder trabalhar. Mas muita gente tem, trabalha, muita gente conhece aí que trabalha. Vamos lá. Então, só para a gente entender aí o que é o SolidWorks, né? O que é essa ferramenta? É legal você entender a história e evolução dele para saber o que você está usando. O SolidWorks é uma ferramenta de desenho CAD, CAI e CAM, que a gente fala, né? O que é o CAD? CAD nada mais é do que o desenho auxiliado por computador. É a parte de detalhamento técnico. Você vai fazer o esboço, vai fazer as vistas, cotagem, né? O que é o CAI? É a engenharia auxiliada por computador. É onde você vai fazer a parte de validação, simulações de esforço, de movimento, né? Muitos chamam a parte de renderização e prototipagem também, já essa parte de engenharia, onde você trabalha materiais, caracterizações. E o CAM é a parte de comunicação, máquina a máquina, ou seja, manufatura auxiliada por computador. É quando você vai pegar ali o seu desenho técnico desenvolvido dentro do software e vai mandar gerar um código G, né? Uma linguagem ISO ali, para ele se comunicar com outra máquina, a fim de materializar a sua peça. Que outra máquina seria essa? Uma impressora 3D, um centro de usinagem, um torno CNC. Ou seja, dependendo da peça que você vai fabricar, o processo de fabricação faz a comunicação. Então, ele é um software completo, nós temos acesso ao CAD, ao CAI e ao CAM. Tá? Nessa disciplina de desenho mecânico, nós vamos trabalhar mais a parte CAD, que é o desenho, e um pouco do CAI, que é a parte de simulação. Não é simulação de esforço, nós vamos fazer simulações de montagem, vista explodida, aplicação de materiais, renderizações, texturas, ok? Legal. Então ele é uma plataforma, né, CAD, CAI, CAM, desenvolvida aí na década de 90. No início, era a própria SolidWorks, era a empresa, né, que criou o SolidWorks, mas depois ela foi comprada pela Dassault Systèmes, é uma empresa francesa, que é detentora de diversos outros softwares. O CATIA, por exemplo, é um software deles também. CATIA é um software anterior que a gente usava na universidade, antes da gente entrar dentro do SolidWorks, que faz essa mesma área, mas eles têm softwares da área de manufatura, diversas outras áreas aí de interesse. Quando você vem aqui o SolidWorks, ele se baseia numa computação paramétrica, né? Ou seja, a gente trabalha ali com geometrias, né? No âmbito tridimensional. Isso é uma coisa muito interessante. Vocês talvez não eram nem nascidos na época que a gente trabalhava apenas em 2 dimensões. Então, antigamente, qualquer peça, componente, para eu criar, para eu detalhar, eu só trabalhava no 2D. Então, a gente trabalhava lá fazendo já as vistas da peça e aí gerava toda a documentação. Hoje mudou. Por que isso mudou? Esse paradigma está diferente. Hoje em dia você trabalha
com a parametrização já no plano espacial, você já pensa na sua peça com volume, você já trabalha criando a peça na terceira dimensão. Caso necessário, você gera a segunda dimensão, os bidimensionais, ou seja, as vistas. Por que caso necessário? Porque se você for fazer a utilização de um recurso do CAM, por exemplo, software conversando com máquina, você não precisa transcrever nenhuma informação, a comunicação é entre eles, né? A gente chama de a nossa Skynet aí, né? Por exemplo, tem um mouse aqui que eu uso, né, para a gente ministrar nossas aulas. Quando você pega um mouse, seja esse meu ou o seu que você tem em casa, se você olhar a superfície dele, você vê que é uma superfície abaulada, que ela tem um raio variável, né? Então esse raio ele começa aqui com um valor, depois ele altera. É praticamente uma superfície esférica, abaulada. Se você for fazer o detalhamento técnico dessa peça, é extremamente complexo, né? Porque era uma seção de raio variável. Ah, então como eu detalho essa peça, professor? Eu não detalho. Eu gero ela no software. No software eu tenho todas as configurações lá já de geometria. E quando ela vai ser fabricada, ela vai ser enviada um código para o computador que vai fazer, para a máquina CNC ou impressora, que vai ler essa superfície. Ou seja, você tem um ganho de processo e permite você trabalhar peças mais complexas, superfícies mais abstratas e assim por diante. Legal? Pessoal, quando o SolidWorks começou, tem aqui na nossa lateralzinha uma das duas primeiras telas da ferramenta, lá na década de 90. Ah, professor, eu estou vendo aqui uma peça 3D, aqui a outra, então ele não era 3D já? Não. Isso aqui são imagens 2D, de duas dimensões, num plano. O software ele gerava uma falsa sensação para você de profundidade, que você achava que a peça tinha uma terceira dimensão, mas na verdade ela era uma peça plana, né? Com o andar do tempo, foram tendo as evoluções. Então, por exemplo, aqui em 97, que ele entrou já para dar Whole System, você olha essa pecinha aqui, aqui já é a terceira dimensão. Não, isso aqui é uma peça plana, desenhada na isometria, que gera a perspectiva de profundidade. Então, você tinha a sensação que ele era tridimensional. Mas quando chegou o tridimensional? Foi aqui em meados do ano 2000. Em 2000 chegou o software já na parametrização tridimensional, só que era uma coisa bem amadora, a gente fala assim, bem tosca, assim, bem grotesca, porque quando você olha um projeto, um desenho desse, hoje em dia, tecnicamente, na época também acontecia isso, as pessoas tinham que conhecer do assunto para entender o desenho. Como assim? Você pegava o desenho, olhava assim, como ele não tinha textura, ele era apenas um bloco cinza, às vezes um bloco amarelo, um bloco de outra cor, você olhava ele, você tinha que saber que era um disjuntor, um trilho, né, um cabeamento, um barramento, para entender o desenho. Então, como a pessoa ainda tinha também aquela perspectiva, aquela mentalidade de duas dimensões, já detalhado mais tecnicamente, para fazer a leitura do 3D foi um tempo, requis um tempo aí de adaptação. Ano 2005, foi mais ou menos quando eu comecei a utilizar esse software, eu comecei em 2004, mais ou menos, trabalhar com essa ferramenta, aonde a gente olhava aqui já uma outra caracterização. Então, você já tinha um volume mais definido, você já tinha uma definição de texturas e cores que facilitava a interpretação do desenho, mas ainda assim era bem amador. Coloquei duas telas aqui, uma 2010, 2013, mas já uma 2018, que foram marcos desse software. Então, o primeiro grande marco veio em 2010. Em 2010, eles falavam que você poderia renderizar as peças, mas na verdade você só dava cor. Naquela época não se pensava em textura, material. Você dava umas corzinhas diferentes, podia suprimir um pouco, deixar meio transparente a sua peça, e isso já ajudava na interpretação, ele fazia um detalhamento melhor já das superfícies, e com isso foi evoluindo o software. Em 2013 surgiu realmente a parte de renderização, a parte de texturas. Então você poderia colocar lá uma carenagem de plástico, por exemplo, nessa moto, onde você via que o material tinha a sensação de ser plástico, um tecido, né? E aí você começou a entrar no mundo da realidade aumentada, onde você começou a ter parâmetros físicos do dia a dia dentro do software para trazer essa experiência para o usuário ali da ferramenta. 2018 já foi uma marcante onde veio efetivamente a realidade aumentada, né? Então, você já trabalhava o projeto do seu componente, seja ele qual for, qual hora for, numa realidade aonde você poderia ali já ver sombras,
né, posicionamentos, funcionalidades. Então você olha aqui, né, esse pneu, ele tem uma textura de pneu. Você tem aqui uma peça plástica, ela traz essa textura, né, a caracterização de uma peça plástica, né? E isso aqui foi um grande marco, um grande ganho dentro da evolução da indústria, da área de projetos, porque eu vou voltar um pouquinho aqui no tempo para vocês entenderem como era antigamente, tá? Antigamente, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, o projeto dessa roçadeira aqui, e a gente tivesse que apresentar ela para o cliente, então a gente iria fazer toda a especificação técnica de detalhes, peças no papel, ia desenvolver ou em tamanho real ou em escala uma maquete, né, um protótipo físico, construir esse protótipo e apresentar ao cliente. E aí você chegava lá no cliente, o cliente olhava assim, né, aí ele falava, por que isso aqui está virado assim? Se ele fosse para o lado, como seria? Né? Não seria melhor? Na época, você precisava voltar lá para o seu escritório, para a sua empresa, desmontar aquela peça, fazer as alterações físicas, muitas vezes confeccionar outra peça, montar lá da ideia que o cliente teve e apresentar novamente. Aí você chegava lá e falava assim, você fez laranja, mas a minha logomarca aqui é azul. Como ficaria essa minha peça azul? Aí você tinha que voltar novamente lá, fazer uma pintura no seu equipamento para apresentar azul e assim por diante. Hoje em dia, tudo isso são cliques. Então, você faz aqui a montagem em tamanho real, tá? Logicamente, ele está menor aí na tela, mas ele está em escala real de proporções de elementos. Com 2, 3 cliques você muda a cor, alguns outros cliques você muda posicionamento. Então, você gera diversas caracterizações para um cliente, você gera diversas possibilidades que o cliente vai, nada mais, nada menos, chegar facilmente à melhor opção daquele projeto. Ou seja, o software chegou num ponto onde diversas outras ferramentas se associaram a ele a fim de gerar um produto que você tivesse a facilidade em utilizar. Professor, então eu faço essa montagem para quê? Só para apresentar? Não. Quando você faz a montagem dessa, ela abre uma gama de possibilidades para você. Então, a partir daqui, você já tem realmente o posicionamento correto de todos os componentes, gerar uma vista explodida. Essa vista explodida vai te ajudar ali numa instrução de montagem, né? Qual que é a sequência de montagem da sua peça? E ali você tem peça a peça na sequência, etapa a etapa, descrito. Uma lista de componentes. Quantos parafusos efetivamente modelo tal eu tenho? Quantas arruelas modelo tal, né? Quantos elementos de máquina aparecem ali? E aí, com isso, você consegue fazer uma maior realidade do seu projeto. Ok? Mas, para a gente fazer isso, qual que é a técnica? Qual que é a característica? Professor, quando o senhor mostra um desenho desse, um cara que faz isso aqui é um profissional, um cara que vive disso. Vocês estão enganados. Vocês, ao final da disciplina, podem fazer projetos como esse muito melhores. O que diferencia de agora e ao final da disciplina, logicamente, é o ensinamento, né? Vocês conhecerem a ferramenta, mas é a dedicação que vocês vão ter sobre a ferramenta. Então, para você chegar no desenho nesse nível, requer um pouco de trabalho, requer um pouco de empenho, tá? Um pouco de estudo, determinação. Mas isso aqui não é mais uma coisa de outro mundo. Eu lembro que antigamente muitos alunos relatavam para mim assim, professor, eu vi no YouTube um vídeo lá de uma máquina que ela explodia, assim, ela girava, explodia, separava todas as peças, depois ela voltava, montava todas as peças e funcionava, muito massa. Aquilo ali é o beabá da nossa disciplina, a gente vai fazer isso com qualquer montagem que a gente desenvolver. Então, você gerar a explosão, gerar um vídeo, gerar uma animação, é extremamente simples. Logicamente, tem que aprender a fazer. Okay? Pessoal, só lembrando que nossa aula é bidirecional, ou seja, qualquer momento, qualquer questionamento, dúvida, basta abrir o áudio, falar, comentar, perguntar. Fiquem à vontade, não deixem as dúvidas e questionamentos passarem. Mas, tranquilo, show. Mas para eu chegar nesse nível de desenho, professor, é aleatório? Não. Tudo tem técnica, tudo tem um direcionamento. Então, quando a gente fala aí do desenho técnico, né, principalmente usando as ferramentas CAD, a primeira dica que eu dou para vocês assim, em relação a desenvolvimento chama-se estratégia. Tudo e qualquer projeto, tudo e qualquer ação requer uma estratégia. Aqui em desenho mecânico, a gente não trabalha efetivamente uma peça que vai ser produzida
a nível de um projeto. A gente vai trabalhar detalhamentos e uso da ferramenta. Mas, por exemplo, em projeto de construção de máquinas, com a disciplina da mecânica mais à frente, para quem for da produção e engenharia do produto, por exemplo, lá, no momento que você vai pensar inicialmente a sua peça, você já tem que ter na sua mente como ela vai ser fabricada. Porque a decisão que você tomar aqui no início do desenvolvimento do seu projeto impacta diretamente como ela vai ser feita lá na frente. Feita em que sentido? Vou dar exemplos mecânicos. Se ela vai ser forjada, se ela vai ser fundida, se ela vai ser usinada, né? Não, vai ser uma conformação mecânica ali por forjamento, estampa, né? Corte, dobra, caldeirarias em geral. Então, você ter noção dessa ação necessária para fazer a sua peça é extremamente importante. Ou seja, muitas vezes os projetos, eles morrem antes de começar. Quando a pessoa começa a detalhar, fazer os componentes, ele chega ali num grau de complexidade desse componente que ele fica inviável de ser fabricado. Ou seja, se você tem um conhecimento ali no início já de como pode ser feita essa peça, isso já é um grande ganho no desenvolvimento do mesmo. Mas isso é um assunto para pensar depois. Eu preciso aprender a fazer uma peça. Como que eu vou desenhar uma pecinha dessa? Eu falei para vocês que a gente trabalha sempre duas vertentes, né? Em que sentido? Quando vocês fizeram um desenho para engenharia ou expressão gráfica, lá vocês recebiam muito um documento pronto, já com uma geometria e cotas, e aí vocês replicavam essa peça, né? Aqui a gente também vai fazer isso, mas a gente também vai trabalhar uma outra vertente, onde nós vamos trazer a necessidade, né? A proposta de funcionalidade, e vocês vão pensar na geometria. A geometria está intrínseco dimensões, né? Formas, características, composição física geométrica. Então, além de pensar, criar, também nós vamos desenvolver e copiar. Mas, independente de qual seja, copiando ou desenvolvendo, existem uma técnicazinha muito simples para você criar os seus elementos. Uma delas, primeiramente, é a forma positiva e a outra a forma negativa. Pessoal, isso não é pejorativo, não estou falando que um é melhor que o outro, não. É apenas o conceito de positivo. Você vai adicionar partes à sua peça até chegar na geometria desejada. E quando a gente fala de negativo, nós estamos falando em remover geometrias a fim de obter a geometria desejada. Tá? Então, por exemplo, forma positiva, adição de peças. Para compor essa geometria aqui, como ela foi feita, essa pecinha aqui, ó, foi feito primeiro um retângulo, um quadrado, dentro de um plano e dado volume a ele, fez um primeiro corpo. Sobre esse corpo fizemos uma outra geometria e geramos volume a esse segundo corpo, e em cima desse segundo corpo fizemos uma geometria de um terceiro corpo e geramos volume ao mesmo. A somatória dessas três geometrias dá origem à nossa peça. Legal, aqui ele trabalhou de forma positiva, de adição de material. Impressora 3D, ela trabalha nesse princípio, adicionando material. Já que no outro lado ali, nós temos o quê? O princípio de negativo, remoção de material. Então eu tenho uma peça maciça completa, e se eu preciso fazer um furo nessa peça, qual que é a geometria de um furo? É uma seção circular prolongada, ou seja, um cilindro. Então, para eu ter essa minha peça e fazer um furo aqui, esse furo nada mais é do que eu remover uma geometria cilíndrica dele. E aí vai dar origem a uma peça vazada com um furo ali. Ou seja, princípio de remoção de material, usinagem, né? É o princípio da usinagem. E também, que é o mais usual, você trabalha de forma mista. É uma combinação de adição e subtração, ou seja, de forma positiva e negativa, até gerar a sua geometria. Primeira grande dica aí em relação a esse assunto, que não está nas literaturas. Se você for trabalhar nessa técnica, que a gente acaba trabalhando, primeiramente sempre façam a adição de geometrias. Coloque todas as geometrias, posteriormente remova as geometrias. Se você começar adicionando, removendo, dá muito mais trabalho. Muitas vezes você, por exemplo, faz uma remoção de uma parte, e aí quando você adiciona uma terceira parte, essa terceira parte influencia naquela remoção anterior. E aí você tem que remover novamente. Então você vai fazer uma mesma ação repetida, de forma repetida. E aí você vai trabalhar a mais, menor a eficiência. Está errado no final? Não, não está errado. Você só vai trabalhar mais do que o necessário.
Então, sempre pense em, primeiramente, adicionar material, depois remover o material. Ok? Fora essa caracterização de como pensar, fazer a estratégia de desenho da minha peça, existem outros pontos muito interessantes para a gente ver dentro da plataforma do software e incorporar ao nosso desenho. Primeiramente, posicionamento. O objeto tem que ser desenhado sempre na posição real de funcionamento do mesmo. Vou dar 2 exemplos bem diretos. Eu deixei aqui de lado um grampeador para a gente fazer essa análise. Vou desenhar esse grampeador, por exemplo. Se eu faço o desenho desse grampeador e quando abro lá depois, posteriormente, meu software para apresentação, a gente sabe que o grampeador, a forma de trabalho dele é essa. Ele tem uma base onde é apoiado na mesa, tem uma parte superior móvel e articulação. Isso aí a gente sabe usar um grampeador. Mas se você pegar um projeto de um grampeador e abrir ele lá, e quando você olhar lá o desenho, ele está apresentado ao contrário. A parte aqui que a gente aperta para grampear está embaixo e a base está para cima. Não fica estranho para vocês isso? Imagine você abrir o desenho técnico de um carro. Quando você abre o desenho técnico, as rodas estão para cima e o teto está no chão. Não parece estranho para vocês? Vocês não têm a sensação de que está errado, alguma coisa está errada? Abri o grampeador lá, ele apareceu assim, ó. Tem alguma coisa errada. Na verdade, o erro ali foi na hora de especificar ou determinar qual vai ser a superfície de origem. Em vez da pessoa desenhar, por exemplo, essa região no plano, ela colocou essa região numa lateral. Ela colocou essa região em outra lateral. Então, você ver qual é o correto plano para dar origem à sua peça, de tal forma que ela fique na posição real de utilização. Professor, mas eu estou desenvolvendo uma peça que não tem lado. Aí você vai escolher uma forma de apresentação que melhor detalhe a sua peça. Legal? Tranquilo. Segunda ideia, segunda orientação, origem. Todo software, toda máquina, ela precisa de um ponto de referência. Dentro do software, dentro das máquinas, seja uma impressora, seja um centro de usinagem, né, eles têm uma coordenada raiz, que é 0x, 0y e 0z, né? É a interseção dos 3 planos ali do sistema. Essa é o ponto de origem. Porque é importante eu ter consciência onde está esse ponto de origem e colocá-lo ele referenciado em função dentro da minha peça. Digamos que você vai fazer um desenho de uma peça agora e vai posteriormente mandar imprimir lá na sua impressora 3D. Sua impressora 3D ela tem um tamanho de impressão, uma área, né, limitada, e digamos que o centro zero máquina dela esteja no centro ali na origem. E aí você, quando vai ser o desenho na SolidWorks, um desenho na plataforma, seja qual for a ferramenta, aí esse zero máquina vai ser a ponta do meu dedo aqui, ó, que é o zero máquina, ou o zero lá do software. E você desenha a peça aqui em cima, ó, onde está a minha outra mão. Essa distância, quando você levar ela automaticamente lá pelo CAM para a sua impressora, vai dar um erro, por exemplo, assim, impressão fora da área útil da impressora. Ela não está dentro da área de impressão. Como assim não está dentro da área de impressão? Porque o mesmo zero máquina que ele usa lá no software, ele vai adotar como referência no zero máquina lá da impressora. Ou seja, o 0x, 0y e 0z é o zero máquina lá dentro da nossa máquina. É as mesmas referências que eles vão usar para, a partir daí, ver toda a geometria, caracterização, dimensões da sua peça. Então, por isso que eu falo para vocês, sempre é fundamental você trabalhar próximo e referenciando a origem, tá? Desenhar de formas positivas inicialmente, depois de formas negativas. Então, primeiramente, adicionar material, depois tirar material. E um último conselho que eu falo para vocês é, primeiramente, pensem na geometria. Posteriormente, pensem na dimensão. Preciso fazer um quadrado de 100%. Quando eu clico lá no software e começo a arrastar, eu arrasto e fico lá minuciosamente tentando chegar na cota de 100. Chegou, arrasto para o lado. Aí quando você arrastar para o lado, pode ser que o 100 ali já saia do lugar. Então, se você quer fazer um retângulo, um quadrado de 100%, desenhe um retângulo de forma aleatória. Posteriormente, você vem colocando as medidas e o referenciamento. Já dessa forma também, fazendo a analogia e associação ao
ponto de origem, ao zero máquina. Dessa forma, você trabalha de uma muito mais eficiente. Ok? Legal. Essa é a tela do nosso software. Então, quando vocês instalarem esse software lá, essa tela que vai aparecer para vocês, SolidWorks 2020, aqui embaixo tem, né, a versão estudantil. E aí, como que eu utilizo essa ferramenta? Vou mostrar algumas características muito interessantes para vocês. Como eu falei, essa não é a única aula que a gente vai ensinar a usar o software. Fiquem tranquilos. Hoje eu estou fazendo uma explanação geral do sistema para vocês irem se familiarizando e entenderem a ideia. Quando você usa o SolidWorks, você vai partir do princípio do que você vai fazer. Vai ser um projeto, são componentes, são vários componentes, né? Qual que é o objetivo lá seu? Primeiramente, esse seu objetivo, qual é? Desenhar uma peça. Mesmo se você for fazer um projeto de vários componentes, esses vários componentes são feitos a partir de diversas peças. Então, você tem que começar com uma peça. Então, sempre a gente vem aqui em novo, ele vai abrir essa primeira janelinha aí para a gente. Quando ele abre essa janela, né? Você vê aqui que você pode fazer uma peça, você pode fazer uma montagem, ou você pode fazer um desenho técnico. Ah, professor, só isso? E aquelas milhões de funcionalidades que o senhor falou que tinha? Calma. Todas elas estão aqui dentro dessas 3 ações. Então, vamos projetar aqui o nosso grampeador. É o objeto de estudo nosso aqui agora. O grampeador, ele tem um primeiro componente, um segundo componente aqui, né, onde fica o grampo, digamos, e um terceiro componente aqui, vamos falar que é essa base. Opa, são 3 peças distintas, então, exatamente. Então, se eu tenho que desenhar as 3 peças, eu vou fazer a peça 1, a peça 2 e a peça 3 aqui, em arquivos separados. Fiz a primeira peça, uma, abro novamente a segunda peça, faço a terceira peça. A partir de 2 ou mais peças, você já consegue fazer uma montagem. Então eu só vou para a montagem quando eu tiver as minhas peças, correto. Lá na montagem, você vai pegar essas peças distintas e uni-las com as restrições, posicionamentos. Fiz essa montagem, legal. Professor, eu queria fazer a validação do meu projeto lá com o CAI, que é a Engenharia Auxiliada para o Computador. Simulação. Então vamos fazer uma simulação, vamos simular aqui essa articulação dele, né, se funciona, quando você apertar aqui, como ele se comporta, os demais elementos, essa parte flexível da mola aqui dentro, ele simula a mola se quiser, sim, sem problemas. E aí você faz toda essa caracterização na montagem. Ah, professor, mas eu queria saber esforço, será que ele aguenta grampear muito papel? Será que ele não vai quebrar? Você pode fazer uma análise de esforço tanto na peça quanto na montagem. Feito todas as peças, feito a montagem e validações, você pode voltar nas suas peças ou da sua montagem e fazer o detalhamento técnico. Como assim? Colocar os componentes nas vistas, cotas, né? Detalhar um a um. E na sua montagem, com o desenho, fazer uma vista explodida, uma lista de montagem, lista de componentes, instrução de produção e assim por diante. Então, dentro dessas 3 janelinhas, ele abre o nosso software. Então, tudo começa com uma peça. Clique em peça aqui, ok. Ele vai abrir aqui a nossa aba de projetos de peça. Professor, não sei nem para onde vai. Fique calmo, vou mostrar para vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, tem uma barra aqui ó, com os recursos que a gente utiliza para o desenho, a área de desenho, árvore do produto, essa aba esquerda aqui, né? Então aqui tem o passo a passo de cada etapa do seu projeto. Se vocês puderem observar aí na tela, uma coisa muito interessante, vocês vão ver que tem ícones que estão ativos, né, ó, que estão disponíveis, e existem outros suprimidos aqui, ó, um monte de coisa suprimida. Ah, sabia que era uma versão estudantil e não tinha tudo disponível. Não é isso. Está tudo disponível sim. Só que o software, lembra que eu falei para vocês que ele logo logo vai ser o seu melhor amigo, né? Olha aí ele já te ajudando. Por exemplo, se você pega uma ferramenta, um software que você não sabe usar, e aí tem lá um botão lá que você pode apertar aqui, corte por revolução. Clico nele, tento clicar, aí digamos que o software permita eu abrir ele. E aí eu vou fazendo todas as configurações passo a passo aqui, no final ele dá um erro. Pô, dá um erro e eu tento de novo, faço de novo, só dá erro. E aí o que eu vou falar? Ah, esse software não presta. Ah, isso aqui não funciona. Ah, é muito difícil, né?
Na verdade, para você não passar por isso e falar mal do software, ele suprime essas ações porque nesta etapa do seu desenvolvimento, do seu projeto, você não tem nada desenhado. Então, como você vai fazer um corte? Como você vai fazer uma revolução de corte? Se você não tem nada, a única coisa que você pode fazer é adicionar material. Tá? Então, ele deixa disponível para vocês somente os ícones que estão aptos a serem desenvolvidos naquele momento. Isso é uma coisa muito interessante, muito. Então, quando eu pego o software, professor, mas mesmo assim, você falou isso, mas como que eu faço uma revolução, como eu faço uma extrusão? Pessoal, eu vou apresentar hoje para vocês um tutorial. Tutorial, putz, professor, tutorial é muito chato, tem que ficar lendo aquele negócio, aí eu vou lá falar para eu fazer uma coisa, quando eu vou lá no software não acho essa coisa, não sei onde clicar, não sei como fazer. Calma, lembre-se que ele é seu amigo, ele está aqui para lhe ajudar. Eu vou abrir aqui, ó, dentro da própria página do SolidWorks. Se você olhar aqui na parte superior, tem aqui uma interrogaçãozinha do help, né? Da ajuda ali, ó, tipo um F1. Se você clicar nela, vai abrir essa janelinha aí, como está aparecendo para vocês. E tem aqui, ó, tutoriais. Tutorial SolidWorks. Pessoal, vou clicar para abrir, ele vai sumir da tela, mas eu volto, tá? Porque essa aqui não é minha tela principal. Ele abre na tela principal, que é uma tela aqui do lado. Então, ele vai abrir essa janelinha aqui. Ó, como está aparecendo aqui, ó, essa janelinha e o SolidWorks do lado. Estou puxando aí para vocês, calma aí, ó. E aí ele abriu aqui o SolidWorks na lateral. Ou seja, tá aqui o livro, tá aqui o software. Nós vamos estudar lado a lado. Para fazer essa ação, antes disso, se você olhar aqui, né, os tutoriais do SolidWorks, você tem a parte de introdução, onde você vai ver uma pecinha, como você importa peças de outros softwares, uma segunda peça, uma montagem, um detalhamento técnico. Você vê em técnicas básicas, vai falar de algumas ferramentas na hora do desenvolvimento da peça, como fillet, né, chapa metálica, superfície, loft, né, recursos repetidos, recursos padronizados. Vamos lá, toolbox, elementos de máquinas, então parafuso, mancal, rolamento, tudo a gente tem já disponível aqui na biblioteca, e entre outros. Se eu vier aqui em técnicas avançadas, a gente vai ver o quê? A parte de design avançado, né, que esse design avançado já associa um equipamento com o outro, que eles vão se encaixar, então o detalhamento de um influi no outro. Visualização de montagens, né, sequência, parte de impressão, olha aqui, ó, projeto de produtos e modelos avançados, olha lá o mousezinho aqui. Tubulações, então, são ferramentas já mais avançadas, outras técnicas. Ferramentas de produtividade, como assim produtividade? Olha o pessoal da produção aí. Dependendo do projeto que você estiver fazendo, você pode pegar o seu SolidWorks, por exemplo, e ir adicionando caracterização de materiais e colocar lá o valor do material, ou no volume, ou na área, né? E aí ele vai calculando para você o custo do seu produto. E já vai dar uma estimativa para você lá quanto sairia de material X, material Y, dentro do seu produto lá, já conformado. É muito interessante. Abre aqui também a parte de simulação de animação, movimento, a parte de esforços, de fluxo, tá? Mecanismos. Então, são diversas áreas aí para esse sistema. Então, isso aqui estará disponível lá para vocês dentro do software. A primeira lição de vocês, no tutorial, vai ser essa aqui, Introdução ao SolidWorks. Quando você for fazer esse tutorial, você vai fazer ela lá, vai chegar da origem a essa peça aqui. Opções, confiar. Aqui, pessoal, só vê ela no PDF 3D, tá? Só para apresentar. Vocês vão fazer lá essa pecinha. Você tá louco, professor? Isso é muito complexo. Não sei nem como fazer isso. É muito difícil. Não é não, pessoal. Fiquem tranquilos. É só você entrar aqui na introdução, ler o passo a passo. Relembrando, é importante você ler tudo. Às vezes os alunos me mandam uma mensagem, professor, não estou conseguindo fazer a furação. Vovô e deu errado. Olha a ação anterior, você pulou uma ação. Antes de você furar, você precisa fazer uma referência lá para a furação. Ah, deu certo agora. Então, se policiem para ler corretamente. Então, vocês vão acompanhando. Vou só fechar esse aqui, que ele vai dar a etapa aqui de como começar um desenho. Então, quando você está nessa janela, ele vai falando, né? Para você criar recurso base, adicionar. O que eu tenho que fazer? Então, vamos lá.
Ele vai mandar aqui, ó, por exemplo, eu clicar no novo. Clique em novo. Pô, mas onde está o novo? Putz, é tutorial tudo igual. É não. Olha o que vai acontecer. Eu vou clicar no novo aqui no tutorial. Olhem a tela. Vocês estão vendo a tela piscar ali em cima? Ó, vou clicar no novo de novo. Olha aqui, ó. Ele piscando e dando um alerta. Onde está o novo? Está aqui, ó. Ou seja, o tutorial ele é interativo entre o software e a leitura ali. E aí você consegue ver, clique em novo. Então eu vou vir aqui e cliquei no novo. Se este for o primeiro documento, quando for o primeiro acesso de vocês, vocês vão precisar fazer essas etapas aqui de configuração. Colocar as unidades no sistema internacional, milímetro a grama segundo. Vai aparecer a janelinha para vocês fazerem, tá? Clique em OK e tal. Estamos nessa janela. Clique em peça, clique em OK. Peça, OK. Terminei de executar essa ação, próxima etapa. Clique em ressalto base extrudado. Aonde está ressalto base extrudado nessa tela do software? Está ali, ó lá. Vou clicar aqui, ó. Ele vai mudar a tela e mostrar onde está. Olha aí, piscando. Ou seja, ele demonstra cada elemento e sua posição. Onde está círculo? Basta clicar no círculo. Olha ali o círculo piscando. Ou seja, basta vocês seguirem o tutorial. Ao final, vocês terão a pecinha que eu mostrei para vocês. Vocês vão ter desenhado corretamente essa peça. Ok? Legal. Vou fechar aqui o tutorial rapidinho, que a gente não vai usar agora. Deixa o software aqui. Então, aqui eu coloquei o manual da máquina. Opa. E... Tá, aqui era o PDF 3D lá da pecinha. Beleza. Mas, professor, eu usar o software, eu preciso ter uma noção, algumas caracterizações, como que eu crio uma peça. Eu coloquei uma peça aqui como modelo para a gente fazer agora e usar como ideia, mas antes de a gente fazer isso, eu quero entender para vocês a ferramenta do software. Então, vamos lá. Quando você abrir aqui a tela inicial do software, né, você vai começar com um desenho. E aí, eu vou fazer uma peça, então. Então, vamos lá na pecinha. Novo, peça, OK. Na minha estratégia aqui de mental, eu vou fazer um cubo, um quadrado. Se eu vou fazer um quadrado, como eu vou desenhar ele? Da onde eu vou partir o desenho dele? Um quadrado, ele é um quadrado, efetivamente, uma forma de 4 lados, que eu vou dar material. Então, eu preciso selecionar uma peça, uma superfície de referência para fazer o meu plano. Como que a gente faz isso? Por exemplo, tá? Eu, particularmente, André, gosto de vir aqui e colocar nas vistas, ó, paleta de vistas, né? Ó. Orientação de vistas. Eu costumo colocar muito aqui na isometria. Só um instante, que eu cliquei demais. Aqui, ó, isometria. Venho aqui e clico em esboço. Ele vai me mostrar os 3 planos, ó, plano superior, plano frontal ou plano direito. Vou pegar o plano superior aqui para a gente fazer esse nosso quadradinho aqui. Quando eu clico nele, ele já planificou o plano aqui para a gente. Um quadrado tem uma geometria quadrada, né? Estou até redundante aqui como eu estou falando, mas vamos lá. Se é um quadrado, como eu faço um quadrado? Professor, um quadrado são 4 linhas. Então eu posso vir aqui e clicar na linha. Primeiro eu penso em geometria, depois em dimensões. Clico, arrasto minha linha aqui. Opa, vem para cá e fecha aqui. Olha aí, fizemos um quadrado. Ele está meio torto, né? Não tem problema. Dá um OK aqui na linha. Vou falar que... Clicar aqui com o botão direito em cima dessa minha linha. Eu vou falar que ela é horizontal. Olha lá, alinhou. Essa aqui também não tem referência. Botão direito, horizontal. Opa, essa aqui já está verticalmente. Olha aqui o símbolozinho, né, ó, de identificação. Vertical, perpendicular, né? Beleza, fiz ele. Quero colocar dimensões dele. Pessoal, é a única forma de fazer essa geometria dessa forma? Não. Eu poderia aqui, por exemplo, na hora, eu quero um quadrado, eu tenho aqui a opção de fazer quadrados, ó. Cliquei nele, clico e arrasto, sai o meu quadrado já todo mundo alinhado corretamente. Tranquilo. Que dimensão nós poderíamos fazer a nossa peça aqui? Alguém pode falar um número para a gente aqui? Qual seria o tamanho desse nosso cubo?
em milímetros. 15 milímetros. 15? 1,5 centímetro, bem pequenininho, sem problemas, vamos lá. Dimensão inteligente, clico aqui, ó. Ele está com 81. Se eu digitar aqui 15, quando vocês faziam isso lá no AutoCAD, o que acontecia? Ele ia reduzir ali, né? Ficar bem pequenininho, né? Vou digitar 15, vou dar Enter. Ele não muda de posição. Por quê? Ela tem 15. Só que quando a gente fez o retângulo pela primeira vez, esse retângulo ele não tinha, o desenho não tinha uma referência geométrica de tamanho. Agora ele tem. Então, se eu vier aqui para o lado, vai estar com 15,61, vou digitar 15 também. Olha, aí ficou o nosso quadrado. Legal. Pessoal, o senhor falou lá que precisava fazer uma referência no zero máquina. Onde está o zero máquina? Esse eixo cartesiano aqui no centro, ó. Esse pontinho que acendeu aí conforme eu passei o mouse é o zero de referência da máquina. Pessoal, aqui não é um cubo ainda, né? Ó, ele é uma figura plana, ó. Nós estamos desenhando uma geometria num plano para dar origem a um cubo. Então, eu vou só deixar ela de frente aqui para a gente de novo, ó. Vistas normal, tá? Professor, mas como eu vou deixar ela presa? Uma coisa interessante, se vocês olharem, todas as arestas estão azuis. Se eu clicar nessa aresta e arrastar, ó, ele se move. Aqui também, ó. Isso não é bom você deixar sempre sua peça presa. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar uma dimensão dessa aresta até o centro, para deixar no meio. Quanto é a metade de 15? Essa pergunta é fácil, né? A gente sabe ali que é 7,5. Mas se fosse um número quebrado, 17,34. Qual que é a metade de 17,34? Professor, eu faço conta, é fácil. Eu pego o meu celular aqui e vou fazer uma conta. Cuidado. Quando você pegar o seu celular aí para fazer uma conta e você desbloquear ele, o que vai aparecer na tela? Alguém sabe me dizer? Quantas mensagens você recebeu lá no seu Instagram, né? Quantas curtidas lá no Face, no WhatsApp. E aí você vai ver, opa, tem um monte de recadinho aqui. Aí você abre lá o seu WhatsApp, responde seus colegas, abre seu Instagram, faz as coisas, navega lá por um tempo, mexe lá no Face e tal. 30 minutos, 1 hora depois, você fala assim, putz, para que eu peguei o celular mesmo? Era para fazer uma conta. Que conta? Aí o seu computador está até suspenso lá, já hibernou, você mexe lá o mouse, ele ativa. Eu estava fazendo esse desenho, né? Olha a dispersão que gera essas ferramentas. Então eu não faço conta, professor, como que eu faço? O seu melhor amigo faz para você. Seu melhor amigo é o software, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Quanto é a metade de 15? Não sei. Então, digito 15 dividido por 2. É a minha medida. Dou um Enter, ele calcula ali para mim o 7,5. Tá? Professor, o senhor falou lá aquela cota lá, né? 17,34. Se aqui tivesse 17,34 milímetros de largura, qual que é o meio dela? Não sei. Então, vamos colocar uma medida, ó, do centro até essa lateral e arrastar para cá. Ela vai ser o quê? 17,34 dividido por 2. Olha, pessoal, é 8,67. Esse aí é o meio de 17,34. Não pegamos o celular, não dispersamos. Legal. Pô, legal essa continha, só dessa forma ele faz? Não, tem muitas outras. Por exemplo, se eu voltar aqui para 15. Ele não corrigiu lá o meio, né? Putz, aí eu vou ter que refazer. Cuidado, olha o que você pode fazer. Eu vou fazer assim agora aqui, ó, nessa cota. Vou clicar nela. Em vez de eu digitar aqui 15 dividido por 2, eu vou digitar igual no Excel. Igual essa cota aqui, ó, 15, dividido por 2. E vou dar um Enter. Olha lá o 7,5. Vou dar um Enter de novo. Aqui ele vai aparecer esse Ezinho aqui, que é uma equação. Por que eu fiz isso? Porque agora, ó, se eu vier aqui e colocar um número aleatório, ele vai ter agora 19,26. Quanto é a metade de 19,26? Não sei. Só dá um Enter aqui, ó, ele já calculou lá, ó, 9,63. Ele já fez a metade automaticamente. Ou seja, você ganha tempo no seu projeto. Ok? Mais interessante ainda, nós vamos fazer um cubo de lados iguais. Então esse lado sempre vai ser 15, esse também vai ser 15. Olha o que eu posso fazer. Eu vou clicar nesse aqui, ó. Vou falar que ele é o quê? Igual a esse aqui, ó. E vou dar um Enter.
Vou dar outro ok aqui. Vai aparecer o Ezinho, pronto, ó. Eles são iguais. Quer dizer, então, que se eu agora não é mais 15, é 25. Se eu clicar aqui, ó, 25 e dar um Enter, olha lá como ele já corrigiu. Opa, não corrigiu esse, né? Por quê? A gente não montou a equação. A gente só falou que era 15 dividido por 2. Ele ainda permanece no 15 dividido por 2. Vou clicar aqui novamente. Vou falar que ele é o quê? Igual a esse dividido por 2. Pronto. Vou dar o ok. E agora, a dimensão que vocês falarem da peça que vocês querem, a gente vai colocar ela no centro. Ah, professor, eu quero ela com 17. 17. Olha aí, todo mundo no meio. Só a conta aqui ficou uma em cima da outra, mas a gente corrige. Pronto, ó. Não, professor, não é 17 não, é 19. Opa, então tá aqui, ó, 19. Todo mundo corrige. Legal? Vamos voltar aqui que o nosso colega queria fazer com 15 milímetros. Beleza, sem problemas. Fiz aqui isso no plano, tá? Eu estou num plano ainda. Tudo bem. Vou deixar ele normal aqui pra gente. Vamos colocar material nele, volume, recursos, ressalto extrudado. Aqui você vai, ó, dar volume ao seu elemento. Você vai adicionar material, seja para um lado, seja para o outro, para onde você quiser. Ah, professor, então arrasta até eu ver ali naquela medidazinha ali, ó, atrás, chegar na medida certa? Não. Você arrasta e você vem aqui no Project Manager, que é essa lateral aqui, árvore do produto, aqui, ó. Aqui onde tem a medida, eu digito 15, dou um Enter. Ele já foi para a altura. Eu posso dar um OK aqui. Temos aqui um cubo equidistante, de 5 lados, 6 lados iguais, né? Pô, legal. Adicionamos material, princípio de adição. Ah, professor, mas eu não quero mais meu cubo com 15. Eu quero meu cubo com 12. Não, eu vou colocar 20, tá? Com 20, o que eu faço? Duas formas. Primeira delas, eu posso vir aqui na árvore do produto, aonde eu fiz o ressalto. Se eu clicar do lado, eu tenho um esboço. Botão direito, editar esboço. Ele volta lá no meu esboço aqui, ó. Aí é só eu digitar aqui os 20. Já corrigiu todo mundo ali. Legal. Quando eu sair do esboço, ou aqui na lateral, ou aqui na própria configuração, ele fez a nossa peça. Ah, mas está baixa. Porque a gente digitou a cota 15. Vixe, e agora, professor? Tudo bem. Olha o que você pode fazer. Vou clicar nela, vai aparecer todas as cotas que nós fizemos. Só dê um clique em cima, de qualquer parte. Então ela tem 20 por 20 e uma altura de 15. Vou dar 2 cliques nesse 15 aqui, ó, e vou falar que ele é igual a quem? Aquele 20 lá, ó, que a gente usou como referência, ó. 20. Vou dar OK. Ah, professor, ele não mudou. Essa forma que eu fiz agora, clicando na peça para aparecer as cotas, necessita que eu atualize. Então, vem aqui, ó, atualizações, ele volta para o tamanho. E ficou 20 por 20. Professor, estou na dúvida se ele tem 20. Quando você tem dúvida de uma medida, o que você faz? Você pega uma régua, uma trena, vai lá e mede, né? Vamos vir aqui, ó, avaliação. Tem aqui, ó, medida, uma trenazinha, ó. Cliquei nela, clico na aresta que eu quero. Comprimento 20, legal. E aqui? Comprimento 20, legal. E aqui? Opa, ixi, ele me deu a área, ó. A área aqui de cima. Com esse aqui, qual é o comprimento? 20 também, legal. Aí na diagonal, daqui para cá, ele dá ali, a linha preta, ó, 34,64. Então você consegue medir aí o seu elemento em diversas partes. Professor, oi, pois não, Ivan? Eu perdi o passo da centralização aí, ó. A gente faz de novo aqui, tranquilo, ó. Vamos mudar aqui a cota. Mas, Ivan, fique tranquilo que hoje é só uma apresentação mesmo, entendeu? Tá okay. Não é a aula efetiva, aprenda a fazer isso. Estou demonstrando as ferramentas, tranquilo? Tá bom. Mas aqui, ó, vou voltar no esboço. Aqui. Vou deixar ele de frente para a gente, né? Eu vou vir aqui nas vistas, orientação de vistas, colocar aqui normal, ó. Ele vai ficar de frente para a gente. Facilita a leitura, né? Sim. Oi. Aí, por exemplo, aqui, não vamos fazer com 20, ele vai ter agora 18. E aí ele corrigiu aqui a conta, porque como a gente fez isso aqui, Ivan, ó, vou deletar só aqui para a gente fazer de novo. Eu vim aqui e fiz a dimensão, né, ó, da origem até a aresta e arrastei. Ele deu 9 aqui porque já estava. Deixa eu só mascarar esse 9 aqui, eu vou arrastar ela para o lado aqui, ó. Dimensão. Desse ponto para cá, eu quero metade de 18. Metade de 18 a gente sabe calcular na cabeça, mas se fosse um número quebrado, maior, né? Eu coloco igual
é igual no Excel. Isso aqui é uma ideia de Excel. Igual esse valor dividido por 2. Dou um Enter. E aí, ele vai pedir só um OK, porque ele vai acrescentar a equação aqui, ó, vai aparecer o Ezinho. Pronto. Certo. A partir do momento, se eu colocar aqui 25, ele vai dar os 12,5 lá, ó. Ele vai dar os 2,5, tá certo. Beleza? Show de bola. Legal. Obrigado, professor. Tranquilo. Obrigado. 18, vamos deixar ele com 18. Vou sair aqui, ó, do esboço. Ele voltou lá no cubo. Ah, mas será que ele corrigiu a altura? Lembra que ele não tinha corrigido? Vamos lá, medida. Aqui tem quanto? Opa, 18, aqui. 18 é aqui. Todo mundo com 18. Massa, legal. Falamos muito de adição. E se eu quiser fazer um furo nele aqui? Ah, um furo é remoção de material. Vou fazer um cilindro e tirar ele. Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, ó, vou selecionar onde eu quero fazer o furo. Eu quero fazer o furo aqui em cima. Seleciono a superfície. Clico novamente lá em esboço, né? Ó. Cliquei em esboço. Vou deixar ele normal para a gente, só para facilitar a visualização. Clico aqui, ó, nas vistas, normal. Tá aqui ele. Um furo, ele é redondo, né, pessoal? Tecnicamente é, né? Não vamos fazer um furo quadrado. Pode existir. Vamos fazer redondo. Vou clicar aqui em círculo. Vou clicar aqui no centro e arrastar, ó. Fiz uma geometria cilíndrica. Com diâmetro de 10 milímetros, vou colocar aqui. 10. Legal. Ele está desenhado numa superfície aqui, ó. Tá? Na superfície da peça. Lembra quando eu mostrei para vocês o início lá da aula que o software suprimiu um monte de recursos? Se eu for aqui agora em recursos, olha aqui o corte por revolução aberto, olha o corte aberto. Tem alguns outros apagados, porque não tem como eu fazer essa ação agora. Então eu vou vir aqui em corte. Qual que é a profundidade da minha peça? Putz, qual que era a altura da peça? Não lembro. Tudo bem, se você não lembra, vem aqui, ó, fala que ele é passante. Ele vai passar. Ok. Fizemos um furo aí da nossa peça. Ó. Tem um furo dos dois lados. Ó. Legal? Pessoal, falei uma outras caracterizações aula passada também, só demonstrar rapidinho para vocês. Essa nossa pecinha aqui, ela não tem material, não tem nada. Pergunto a vocês, falem aí para mim um material, um aço, latão, alumínio. Falem em algum material, por favor. Inox. Inox, pronto. 304, 406. Tem alguma especificação? 304 mesmo, que é o mais puro. Pronto, olha aí. Sem ferro, né? Não oxida. Vou vir aqui, ó, material, botão direito, editar material. O aço inoxidável, ele é um aço. Vou clicar aqui em aço. Olha aqui, ó. Aço 304. Cliquei nele. Ele já traz todas as propriedades do material. Aqui para a gente agora não tem tanta importância. A gente vai. Esses parâmetros são interessantes quando você faz simulação. O software usa esse banco de dados para fazer os cálculos. Lá em resistência dos materiais, vocês vão calcular, né? Ó, Poisson, né? Módulo de elasticidade do material, tudo isso. Aqui ele já vem pré-definido. Ah, professor, mas se eu trabalho um material que não tem na biblioteca, você pode vir aqui embaixo, ó, e montar a sua biblioteca, ó. Materiais personalizados. Logicamente, ele vai pedir para você algumas caracterizações para você poder simular o seu material. Mas a gente vai trabalhar o inox aqui, né? Ó, legal. Olha o que vai acontecer. Eu vou aplicar ele aqui, já vai mudar a cor da pecinha ali, ó. Porque agora ele é de inox. Tá aqui, ó, inox 304. Aí eu pergunto a vocês. Temos aqui esse cubozinho de altura 18, né? Ó. 18 por 18 por 18, com um furo 10 no centro. Pessoal, quanto essa pecinha aqui pesa? Alguém tem uma noção? Uma ideia? Alguém sabe? Ah, professor, você pega lá a calculadora, faz o volume, subtrai o volume do círculo, que eu aprendi isso no vestibular, né? Se eu quero fazer o volume de uma peça, eu tiro um, subtraio o outro, multiplico pela densidade e tenho aí o peso. Tranquilo. Simples, né? Qual é a densidade do aço inox 304? Não sei. Vamos no Google. Pessoal, tem várias saídas. Mas alguém fala aí quanto pesa essa pecinha? Ou não? Alguém se arrisca? Digamos que você trabalha numa empresa aí, e aí fala assim, ó,
eu preciso mandar 2.000 peças dessa por transportadora para Recife amanhã. Quanto eu cobro do cliente? Quanto vai custar esse frete? Professor, não tem uma bola de cristal. Tem, é o seu melhor amigo, ele está aí com você, ó. Como que faz isso? Por exemplo, se eu tenho aqui minha peça, coloquei material, tenho o desenho dela, posso vir aqui em propriedades de massa, e ele vai falar para mim, essa nossa pecinha, ela tem 35 gramas. Ela é de aço inox, 18 por 18, 1,8 centímetros, para quem não entender, tá? Menos que 1 polegada, com um furozinho no centro, parece uma miçanga aqui, praticamente, bem pequenininha. 35 gramas. Ah, eu tenho que transportar 2.000 vezes 2.000, tem o peso, posso ligar aqui na transportadora, ó, preciso mandar um lote aí de tantos quilos para tal legal. Aí ele vai perguntar assim para você, mas qual que é o volume dessa encomenda? E agora, não sei o volume. Sabe sim. Olha o volume da sua pecinha aqui, ó. Tá aqui o volume. Multiplica por 2.000. É tantos metros cúbicos. Pessoal, aqui tá em milímetros cúbicos, tá? Mas você consegue aqui rapidinho, opções, ó, mudar aí as unidades, tá? Para saber no que você quiser. Em tantos metros cúbicos. O cara vai lá, calcula para você, você vira pro seu chefe, vai custar tanto. Ele olha assim para você, né? Não, professor, meu melhor amigo lá, minha bola de cristal, resolveu para mim. Ou seja, você pode cobrar de forma certa. Se você cobrar errado, o a mais que você paga sai do seu lucro. Se eu cobrar muito, segurança, né, professor? Gordura, margem. Aí você pode perder o contrato porque um cara lá, que outro colega, outro parceiro, outro fornecedor, fez os cálculos corretos com o software, sabe o preço aproximado, cobrou o correto do cliente, o cliente fechou com ele. Ou seja, o software está aqui para ajudar. Professor, então o software faz isso para a gente? Pessoal, o software, ele é burro. Como assim ele é burro? Ele só dá informação. Você que tem que ter o discernimento, conhecimento, expertise de pegar essa informação e usar ela de forma correta, tá? Professor, Opa, pois não. só uma dúvida. Esse volume aí, ele, como até mesmo o senhor falou, iria retirar o cilindro ali, a parte do cilindro. O furo, sim, né? sim. Isso. Então, se fosse por encomenda, esse volume aí teria que ser contabilizado. Tem o sistema, o software dá. Não, aí você teria que burlar ele. Não, aí você teria que desenhar ele sem o furo e calcular de novo aqui pelo software, entendeu? Qual que eu poderia fazer, ó, rapidinho aqui, ó, 2 cliques. Escondi o furo, calculei. Pronto, ó o volume dele aqui agora, ó. Já fizemos. Entendeu? Mas perdi o furo? Não, mais 2 cliques, ó. Vou fechar, arrastar aqui, ó, já tenho o furo de volta. Então, pessoal... Como é que foi esse para tirar? Não, só pode explicar de novo como é que para tirar o furo e colocar de volta? Que eu não entendi. Eu não tirei, eu escondi ele, eu suprimi. Tem essa barrinha aqui do lado, ó. Eu posso esconder ele, ó. Eu coloco ele fora da exibição. Entendeu? E aí, ó, tanto que eu mexi, ele pediu até para eu salvar aqui no cantinho, ó. Então ele voltou lá para essa posição. Mas eu perdi o furo? Não. Eu só clico e arrasto ela aqui, ela volta para a composição. Pessoal, eficiência. Aí, a partir de agora, eu vou fazer aquela analogia do jogo de novo com vocês. Professor, como o senhor sabe disso? Usa software há mais de 10 anos. É porque eu pratico. Se eu passar 1 ano sem usar o software, pode ter certeza que eu vou esquecer muitas funcionalidades. Eu falo para vocês, se vocês comprarem o jogo, que vai ser, na verdade, a instalação do software, comprei o jogo, só vou jogar de terça e quinta às 5h20 às 7, você não passa de fase, você não passa na disciplina, entendeu? Você precisa praticar sempre, que aí você vai aprendendo as ferramentas e tudo, ok? Então, montamos aqui, e aí eu vou perguntar aí, ó, o Loren, né, que falou, Loren, se eu precisar pintar essa peça, seu chefe pediu para você comprar a tinta para pintar essas 2.000 peças, que a gente vai mandar lá para Recife. Quanto de tinta a gente compra? Alguém sabe aí quantos galão? Não sei, né? Sabe. Propriedades de massa, olha aqui a área superficial. Aí ele leva em consideração, tá? A área do cilindro, a área de fora, a área de toda a peça. Mas, e aí? Quando você compra uma tinta, pessoal, tem lá quanto diluir e quanto ela rende. Rende tantos metros quadrados em 2 demãos, por exemplo. E aí você faz as contazinhas aí, logicamente você vai colocar uma perda, né? Se eu for pintar com
spray, né? Pistola de pintura, eu tenho dispersão no ar, então tem uma perda. Não, vou pintar por imersão, é outra. Vou pintar com pincel, tem aí as suas perdas. Você faz aí uma estimativa de eficiência. Legal? Nossa pecinha está em inox. Se eu colocar ela de alumínio, quanto será que ela pesa? Vem aqui, ó, propriedades de material, né? Botão direito, editar material. Vamos colocar ela aqui, não é um aço, agora é uma liga, né? Ó, liga de alumínio. Vamos procurar aqui 661 aqui, ó, SS. Isso aqui é uma liga estrutural de bicicleta, por exemplo. O quadro de bicicleta usa essa liga aqui de alumínio. Olha a corzinha dela aqui, ó, vai mudar, ó, aplicar, ela vem para uma cor de alumínio agora, ó. Fecho. Quanto essa pecinha pesa de alumínio? Propriedades de massa, 11,93 gramas, ó. Mesmo volume, mesma área superficial, isso não muda. Não mudamos geometria, mudamos o material. Ah, mas minha pecinha aqui, ela é de alumínio, mas o cliente quer receber ela na cor azul. Como ela fica, será no azul? Legal, o material está aqui, alumínio. Vou vir aqui em aparências. Pessoal, aparência é diferente de material. Material é a composição, aparência é a maquiagem, né? Ele vai cobrir a peça ali. Aparência, sólido, azul. Tá aí nossa pecinha azul. Ah, não, ele quer laranja. Tá aqui a nossa pecinha laranja. Não, professor, ele quer uma textura que pareça tecido. Opa, olha aqui, tecido. Um pano ou um carpete? Carpete. Vou pegar aqui esse carpete aqui, ó. Se eu aproximar aqui, ó, ele dá a sensação lá do carpete, ó. Vai chegar aí na tela de vocês, ó. Né? Ah, não, eu quero que ela seja de uma borracha fosca, uma texturizada. Uma borracha tipo uma textura de pneu aí, ó. Olha aí. Reciclando material, né? Não, professor, eu quero que ela pareça uma pedra. Qual pedra? Um tijolo? Vou colocar tijolinho aí, ó. E aí você faz essa caracterização. Ah, mudou o peso? O tijolo é outro peso. Não, aqui é a aparência. Aí ele quer ver como fica de tijolinho. Você vai pegar aqui, ó, arquivo, salvar como, né, ó. Vou salvar aqui em downloads mesmo. Vou chamar aqui peça 3, tá? Vou colocar aqui, ó, salvar como PDF 3D. Eu faço só uma configuraçãozinha aqui nas opções para ficar na melhor resolução e não ter nenhuma perca aqui de renderização, ok? Salvar. Ah, porque eu não mandei o documento? Talvez o meu cliente não tenha o software para abrir, ou se tiver ele pode já copiar a peça e não usar mais os meus serviços. Opções, confiar, clico aqui. Tá aí a nossa pecinha de tijolo, num PDF. Vou pegar esse meu PDF, só um instantinho, e mandei para o nosso cliente. Pessoal, vocês estão recebendo ela aí agora. Só um instante. Bate-papo. Só um minuto. Porque ele não anexou. Só um minutinho, pessoal. Engraçado. Eu estou tentando colocar ele aqui no chat, mas era para ele chegar para vocês. Entendi. Todos em reunião. Eu errei aqui o... Pronto. Eu estava mandando para outra sala aqui que eu estava usando. Tá aí, ó. Vocês vão receber ela aí dentro do chat e vão poder abrir aí no computador de vocês. Ok? Então tá chegando já aí para vocês o PDF da nossa pecinha. Legal? Professor, então quais são as etapas que a gente vai fazer hoje aqui, né? Que a gente demonstrou na nossa aula. Primeiramente, a gente viu lá a parte de instalação do software. Legal? Tudo isso está dentro do AVA. Vou fazer a instalação do software, tem aqui a introdução do software, que é o manual dele. A gente viu a pecinha do tutorial, tá? E eu coloquei para vocês também na apresentação uma outra peçazinha. Tá aqui ela, ó.
Eu quero fazer uma ressalva sobre essa peça, tá? Primeiramente, ela está apresentada e cotada na vista isométrica. Tecnicamente, isso é errado você fazer, tá? Não é correto. Mas aqui nós temos uma licença educacional, uma licença poética aí, para apresentar dessa forma para vocês, que isso aqui foi uma atividade de uma prova de turmas passadas, onde a partir dessa peça você tinha que gerar as vistas do componente. Então a gente fez essa pecinha aí para o aluno desenhar e gerar as vistas dos elementos. Então, quando você vê essa pecinha aqui, como que ela funciona? Professor, como eu desenharia essa peça no SolidWorks? Estratégia de desenho. Como assim estratégia? Se eu abro meu SolidWorks, quando eu abro ele, arquivo aqui novo, né? Ó, a primeira coisa que ele mostra para mim é os planos. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, em esboço, vou colocar aqui na isometria. Eu tenho 3 planos: plano superior, plano frontal e o plano direito. Quando eu olho a nossa peça aqui, eu tenho aqui uma lateral, outra lateral, uma parte superior. Qual que é a forma correta de desenhar essa peça? No seu lado dela, então você vai desenhar ela como ela está apresentada aqui, dessa forma. E aí você vai escolher o quê? Se eu for desenhar essa geometria aqui, ó, para colocar ela lá na tela, essa geometria ela está em qual plano? Opa, está aqui no meu plano direito, né? Ó, se eu for desenhar pela lateral. Se eu for desenhar ela por essa outra lateral aqui, ó, esse quadrado aqui dividido em 2, opa, isso aí ele está onde? Aqui no meu plano frontal. Se eu for desenhar ela por cima, ela está no meu plano superior. Então você vai fazer a estratégia de desenho, dependendo do plano, você vai fazer a geometria e o posicionamento. Vou desenhar por essa lateral aqui, ó, tá? Da peça. Essa lateral aqui, ó, que legal, ela tem aqui um retângulo com uma parte cilíndrica de 60 mais metade de 25. 25 seria o raio, né? Porque aqui é o diâmetro é 25. Então é 60 mais metade de 25 por uma altura de 25. Legal. Estamos fazendo a estratégia. Vou pegar aqui meu plano direito. Ele já ficou reto para a gente. Aquela minha geometria ela é um retângulo. Legal. E um círculo aqui na ponta. Vou pegar aqui o meu círculo. Vou clicar aqui no centro e vou arrastar até aqui. Mais ou menos isso. Ah, mas não tem essas linhas. Ah, então vem aqui em aparar entidades, tiro essa linha, tiro essa outra. Sim. Ó, mais ou menos ali. Legal. Fizemos a geometria. Vou me preocupar agora com dimensões, estratégia. Estamos adicionando material. Dimensões. Eu sei que daqui até o centro aqui ela tem 60. Legal. Quanto ela tem nessa altura aqui, né? Opa, aqui ele pegou o raio. Quanto era? É 25 dividido por 2. Mas se você quiser, você pode pegar aqui, ó, dessa linha para esta e falar que ele tem 25. Legal. Que mais? Opa, o meu zero máquina aqui, né? Vamos colocar ele no centro. Então, daqui para cá, seria não fugir do 25 dividido por 2, que é os 12,5. E para eu deixar ela no centro aqui, pessoal, quanto seria essa medida total aqui? Putz, é fácil. Olha como que é essa medida. Daqui para o centro, essa minha peça, ela tem o quê? Aí eu vou colocar uma equaçãozinha, eu vou usar parênteses, porque são funções elementares. Eu vou pegar aqui, ó, vai ser 60. Na verdade, vou abrir um parênteses, vai ser 60 mais, que número? Outro parênteses, 25 dividido por 2, tudo isso dividido por 2, para eu achar o meio. Quando eu der o Enter aqui, olha lá, 36,25. Legal. Já achou o meio aí, do 60 mais 12,5, 72,5, né? Dividido por 2, 36,25. Ah, mas ela ainda está azul aqui. Por que será? É porque aqui embaixo não tem tangência. Quando eu tenho dúvida, eu clico e arrasto. Opa, olha o que está acontecendo com ela aqui. Vixe, como eu corrijo isso, professor? Você tem várias formas. Você pode colocar uma referência de altura aqui do centro ou falar apenas que esse círculo, segura o Ctrl e essa aresta são tangentes. Aí todo mundo escuro. Legal. Fizemos nosso desenho na segunda dimensão.
Vamos colocar volume, recursos, ressalto extrudado. Olha aí, volumezão aqui, massa. Legal. Quanto é o comprimento dele? 20. Mas se eu vier aqui e colocar 20 aqui, ó, veja que ele vai crescer para um lado e o meu zero máquina vai estar aqui desse lado. Pode ser um problema ou não isso. Se você for imprimir essa peça, quando ele for imprimir lá, talvez metade da sua peça esteja negativamente, abaixo da área de impressão. E aí você tem que fazer a correção. Isso aí vai depender de equipamento para equipamento, tá? Então, o que eu faço aqui agora, professor, para ficar no meio? Você pode ter várias saídas. A mais difícil, vou digitar 10 aqui para um lado e vou falar que é 10 para o outro também. Aí ficou, ó, 20 para cada lado. É o mais difícil você fazer isso. Por quê? Porque você poderia apenas digitar 20 aqui para um lado e mandar fazer um plano médio. E ele faz meio a meio aí para cada lado. Dou um ok. Legal. Feito isso, adicionamos material. Olha aí nossa pecinha. Se eu colocar na isometria aqui, ó, veja que ela já tem uma geometria, uma característica muito similar à nossa peça, ó. Né? Mas eu preciso remover material agora. Vamos remover. Vamos fazer esse furo e esse corte aqui lateral, ó. Pronto. Um furo aqui, ele não tem dimensão. Mas a gente sabe que ele está no centro aqui, né? Mesmo centro dessa curvatura. E vamos falar que ele tem o mesmo diâmetro desse, diâmetro de 10. Aqui nós temos um retângulo de 12 por 28. Legal. Clico na superfície, esboço. Vou deixar ela de frente para a gente. Me preocupo com geometrias. Então, eu vou fazer um retângulo aqui e um furo, um círculo. Pronto. Temos aí o que a gente vai cortar. Agora, dimensões. Sabemos que esse furo ele tem 10 de diâmetro. E para ele ficar posicionado aqui, como que eu faço? Você pode fazer por medidas. Daqui para cá é quanto? 25 dividido por 2. Opa! Tá ali, 12,5. E daqui para cá ele tinha 60, ó. Opa, já tá escurinho na posição, legal. Tem outra forma, professor? Tem? Eu podia falar que ele e esse aqui são concêntricos. O nosso aqui tem 12, ó, de altura. Quanto é 12? 25 menos 12 dividido por 2. Não preciso fazer conta de cabeça. Venho aqui daqui para cá, vai ser 25 menos 12, fecho parênteses, dividido por 2. Opa, 6,5. Vou ter que colocar 6,5 do outro lado aqui, ó. Se eu colocar, vai dar um erro, tá? Ó. Excesso de cota, não tem necessidade, tá? E aqui tem 28. Então, daqui para cá, temos 28. Professor, tá faltando a sua peça aqui, esse lado. Não tem problema. Como a gente vai cortar, essa passagenzinha não é um problema. O problema seria se ela estivesse dentro da peça. Aí não ia cortar esse material. Mas passando um pouquinho aqui, ó, o que eu vou fazer? Recursos, corte. Qual que era o comprimento da peça? Não importa. Passante. Ou se eu tenho uma profundidade, eu digito o valor. Ok? Olha aí, já fizemos outra caracterização da nossa peça. Então, se eu clicar aqui e vier aqui, pronto. O que falta aqui em cima? Ó? Outro recorte, 10 por 30, dessa aresta. Um furozinho de 10, 10, todos alinhados no centro. Legal. Seleciono a superfície, esboço. Vou colocar de frente para a gente. Professor, mesma coisa, aqui é um retângulo também e aqui é um furo. Esse furo, ele tem desse centro para cá 10 milímetros. Ele tem um diâmetro de 10 milímetros. E para ficar no centro, olha o que eu vou fazer. Vou falar que a distância do centro da peça para o centro da minha peça, nessa direção, quanto é? 0. Olha lá, alinhou com o centro. Não tem medida, é 0. Legal. Aqui vai ser 10. Se é 10, para ficar no meio aqui do centro, daqui para cá, então é 10 dividido por 2. 5, né, pessoal? Tem coisas que a gente faz de cabeça. Daqui para cá, 30, né? Pode passar ali que a gente vai cortar. Vou colocar aqui na isometria. Recursos, corte, passante. Ok. Está feita a nossa peça, nosso documento técnico. Legal? Como que ele foi feito?
Adição, positivo, negativo, negativo. Princípio que nós estudamos. É o misto, né? A mistura dos dois. Ah, professor, essa é a única forma de fazer essa peça? É a forma correta? Não. Existem várias formas. Ah, mas qual que é o correto e qual é o errado? Errado é se, ao final, sua peça tivesse posicionamento diferente do que foi apresentado ou geometria e dimensão diferente. Aí estaria errado. Mas se ela está igual na posição correta, o jeito que você desenhou é correto. Ah, então só tem um jeito correto de desenhar? Não. Eu, particularmente, André, como desenharia essa peça? Adição e subtração também, mas eu faria talvez um pouquinho diferente. Fechar ela aqui, nova, peça, ok. Vou clicar aqui em esboço, vou colocar na isometria, vou selecionar o plano direito. Vou pegar uma linha, vou falar que ele vem daqui para cá, faz isso, 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 isso e isso. Nessa extremidade aqui eu tenho um círculo também, ó, do centro para cá. Não quero nem essa linha, nem essa. Tá quase, hein? Mas tá tudo torto, né? Tudo bem, não tem problema. Eu vou falar que essa linha, clico nela. Clico aqui, ela é alinhada verticalmente. Falo que essa linha e essa aqui segurando contra, elas estão alinhadas entre as duas. Essa aqui é vertical. Pessoal, isso vocês vão aprender com calma, tá? Como fazer. Essa minha peça, ela tem aqui, ó, uma altura daqui para cá de 25. Daqui para cá, 60. Essa nossa pecinha aqui, ela tinha 12. Opa, digitei 15. 12. Se ela é 12, daqui para cá, vou deixar ela no centro, hein? Vai ser 6. Legal. Vou falar que daqui para os K também, para ficar no centro, é 25 dividido por 2. Por que que ela está travada assim? Porque tinha aquela continha daqui para cá, né? Ó. Só um instante. Aqui é 28, só para a gente usar as referências certas. E aí, opa, olha o nosso círculo como ficou. Tá estranho, hein? Tem coisa errada aí. É só fazer a tangência. Esse círculo e essa aresta, elas são tangentes. Esse aqui também, ó. Tangente. E aí eu vou fazer aquela mesma conta. Daqui para cá, vai ser aquela nossa continha lá. Vai ser 60 mais, vou abrir o parênteses, 25 dividido por 2. Tudo isso... Opa, eu queria aqui. Dividido por 2. Tudo isso é dividido por 2. Lá os 36,25. Feito isso... Opa, tem coisa que eu posso fazer mais. Posso. Vou pegar um círculo aqui, ó, vou pegar o centro desse, vou abrir, dimensão, falar que ela tem 10 milímetros. Recurso, ressalto extrudado, plano médio, 20 milímetros. Ok. Olha aí, já fiz uma etapa da nossa peça. Vou clicar aqui nela, esboço, colocar em cima. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Tem um retângulo aqui e um círculo aqui, né? Opa, fiz um retângulo, é um círculo. Dimensões, né? Ó. Esse meu círculo daqui para cá tem 10. Diâmetro de 10. Esse centro, que eu seguro CTRL, esse centro estão alinhados horizontalmente. Aqui eu tinha 10. Aqui eu tenho 5. Daqui para cá, 30. Passante lá, recursos, corte, cego não, passante. Ok. Desenhamos a mesma peça como está apresentada lá no sistema. Fizemos apenas uma ação de adição e uma de subtração. Então esse é o jeito certo? Não, não é. Tem vários, infinitos formas de você desenhar a sua peça. Ok? Pessoal, chegou na nossa apresentação, era o último slide. Então, na aula de hoje, nós vimos todo o material em questão de caracterização, instalação e funcionalidade do software. Todo esse material está disponível dentro do AVA. Antes da gente encerrar a nossa aula, coloquem, por favor, o nome de vocês no chat para gerar a nossa frequência. Então, coloque o nome e a matrícula, por favor, que aí o sisteminha pega automaticamente e já gera a minha lista de frequência, tá? Então, lancem o nome de vocês
E pergunto a vocês, alguma dúvida, alguma crítica, algum questionamento ou sugestão? Fiquem à vontade. Show de bola, professor André. Legal, Ivan. Alguém mais com alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo, professor. Legal, Ananias. Maravilha. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Então, nos encontramos na nossa próxima aula na terça-feira, horário 5h20. Bom fim de semana a todos. Bom descanso. Estudem. Deve estar chegando para vocês, acredito que até o fim de semana aí, a chave serial por torpedo. Cada um vai receber o seu númerozinho lá para instalação do software. Legal? Pessoal, bom fim de semana. Nos encontramos aí próxima semana. Até mais. Até mais, professor.